aplausos não é para o homem, porque o homem não merece aplausos. Amém? Amém. Mas a glória é somente para o Senhor. Por isso nós devolvemos a glória ao Senhor nosso Deus. Ele é merecedor de toda a glória. Honra pertence a Ele. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos... quem está calado é suspeito. Eu disse, sejam todos bem-vindos na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Então, é preciso que sempre que você vem na casa do Senhor, você tem que manifestar alegria. Amém. 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 Não venha na casa do Senhor com cara trancada. Não venha na casa do Senhor já cansado, mas venha com disposição de adorar. Venha com disposição de louvar ao Senhor. Amém. Aleluia. Porque Deus abençoa corações alegres. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no terceiro livro da Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 6, versos 8 a 13. E depois vamos ler no Novo Testamento, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primeiro, a nossa primeira leitura está em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, versos 8 a 13. Amém. Amém. Já encontramos? Amém. E a segunda leitura, depois vamos orientar, encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Mas vamos na primeira leitura. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua cara, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Palavra do Senhor. Amém. A segunda nossa leitura encontra-se no Novo Testamento, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Diz assim: não extingais o Espírito. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Podemos tomar os nossos assentos? Glória a Deus. Certamente estamos a sentir a presença do Senhor no nosso meio. Amém. 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 Isso é que é o mais importante no nosso meio, a presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor, nada faremos. Então, demos glória ao Espírito Santo que está no nosso meio, operando, movendo, nos assistindo. Porque sem o Espírito Santo, nada podemos. Vamos trabalhar com
com os nossos talentos, vamos trabalhar sobre nossas habilidades. Mas quando o Espírito Santo é sobre nós, Ele nos assiste em tudo. Então nós temos esta convicção que o Espírito Santo está no nosso meio, para a glória de Deus. Amados, nós estamos no último dia da nossa atividade, baseado no tema, esta é a geração daqueles que buscam a face do Senhor. Nós estamos no último dia, mas não é o último dia da oração, porque a oração continua. Amém? A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. E a Bíblia nos ensina a orar com perseverança. A oração continua. A igreja só vai parar de orar quando Jesus vier buscar a sua igreja. A igreja só vai parar de orar quando nós estivermos face a face com Jesus. Porque face a face com Jesus já não vamos precisar da oração, porque o próprio Jesus já está no nosso meio. Nós, naquele dia, vamos conhecer Jesus na sua plenitude. Mas agora conhecemos Jesus em parte. E como nós conhecemos Jesus em parte, então nós precisamos buscar a Ele. Aleluia! E Ele, quando se manifesta em nós, Ele se manifesta em parte. Ninguém conhece a Deus na sua plenitude, mas vamos conhecer a Deus na sua plenitude quando estivermos face a face com Deus. Você vai dizer, afinal Jesus é assim. Aleluia! Será um dia maravilhoso, será um dia glorioso. Mas enquanto a igreja está na terra, nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós precisamos continuar a orar e a buscar a face do Senhor até que o Senhor se revele a nós. Mas nós ouvimos na quinta-feira uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada da parte do Senhor na boca da sua serva. Eu não sei se nós estamos a entender qual é a mensagem do Senhor para a sua igreja. Não sei se o povo está a entender qual é a vontade de Deus para a tua vida neste trabalho que nós acabamos ou que nós estamos a encerrar hoje. Não sei se você está a entender, mas na quinta-feira Deus me fez entender uma coisa, que nós precisamos chegar no ponto que Deus quer que nós chegamos. Amém? Quando nós chegamos no ponto que Deus quer que nós chegamos, então nós vamos contemplar a glória do Senhor. Nós ainda não chegamos no ponto, e o Senhor está a nos levar neste ponto. Então a igreja, o povo de Deus tem que estar disponível. O povo de Deus tem que estar acessível. O povo de Deus tem que ser sensível para atender ou para poder perceber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Deus quer nos tirar desta vida espiritual superficial. Deus quer nos tirar da mornidão espiritual. Deus quer nos tirar da fraqueza espiritual. Deus quer nos levar no ponto mais alto. Deus quer que nós conheçamos a Ele. Deus quer que nós possamos contemplar a tua glória, a sua glória. Então nós precisamos chegar no ponto que Deus quer que nós chegamos. Nós ainda não chegamos lá. Amém? Amém. Esta atividade que nós estamos a encerrar hoje é apenas o fim de um início. O fim de um início. Nós estamos a começar agora. Estamos agora numa nova partida para chegarmos onde Deus quer que nós chegamos. Amém. Aleluia. Amém. Estamos ainda no início. Estamos ainda a dar um ponto de partida. E eu sei que quando chegarmos lá, será uma bênção tremenda. Amém. Nós vamos dizer, é beleza, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Amado, hoje quero falar sobre o tema: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Este será o nosso tema. Encontra-se onde nós lemos no último verso. Amém. No último verso, no verso 13. Amém. Ali encontra-se o nosso tema que nós queremos partilhar esta manhã com a igreja. Amados, o fogo arderá continuamente sobre o altar
não se apagará, nos transmite a ideia de continuidade. Nos transmite a ideia de algo perseverante. Nos transmite a ideia de algo contínuo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, é uma ordem. Nós estamos perante uma ordem do Senhor. Amém? Esta ordem do Senhor foi dada a Moisés. E Moisés, consequentemente, transmite esta ordem ao sacerdote Arão e os seus filhos. Porque naquele tempo, o sacerdote Arão e seus filhos são eles que ministravam no tabernáculo. Aleluia! Então, esta ordem de o fogo não se apagar é dado a eles. Glória a Deus. Então, no contexto bíblico, o fogo simboliza a presença do Senhor. Quando você vê na Bíblia, o fogo diz que está relacionado à presença do Senhor. Amém. O fogo sempre foi um dos símbolos em que Deus se manifestou nas pessoas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós depois vamos provar isso. No Monte Horebe, quando Deus chama Moisés para lhe dar uma missão, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Deus apresentou-se a Moisés. Mas Deus apresentou-se a Moisés usando figura de fogo. Deus apresentou-se a ele numa sarça que ardia e não se consumia. Vocês conhecem a história. E Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar em que você está é santo. Isso quer dizer que eu estou presente neste lugar. Aleluia. Então Deus se manifestou a Moisés numa sarça. Uma sarça significa uma árvore. Você já imaginou uma árvore que está a arder, que está a incendiar, mas não está consumindo? Amém? Não está se consumindo. Isso quer dizer que aquele fogo era um fogo diferente. Era a própria presença de Deus. Então Deus se revelou a Moisés no Monte Horebe, usando fogo. Amém? O mesmo Deus, quando tira o povo de Israel da escravidão do Egito, a Bíblia diz que conduz eles no caminho do deserto durante 40 anos. Durante 40 anos, nas noites escuras, a Bíblia diz que Deus os conduzia de noite numa coluna de fogo. E a coluna de fogo nunca se apartava do povo de Israel. Esta coluna de fogo simbolizava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Então Deus revelou-se ao povo de Israel no deserto, nas noites escuras, numa coluna de fogo. Esta coluna de fogo era a presença de Deus no meio do seu povo. Amém. Salomão, quando construiu o templo de Jerusalém, a Bíblia diz que no dia da consagração do templo, Salomão orou. Depois de Salomão acabar de orar, a Bíblia diz que o fogo do Senhor desceu sobre a casa e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! Aquele fogo, amado, é o símbolo da presença de Deus. Deus sempre se manifestou ao seu povo usando figura de fogo. Será que estão me ouvindo bem todos aí? Amém. Aqueles que estão lá no prédio também estão me ouvindo? Amém. A próxima vez vão ficar aqui embaixo, porque já não vou gritar. Próxima vez que não tiver energia, vão ficar aqui embaixo. Amém. Graças a Deus. Então, amado, Salomão ora a Deus, Salomão clama a Deus, e Deus se manifesta com fogo. O fogo cai sobre o templo e a glória enche a casa. Aleluia. No Pentecostes, no Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos.
em forma de fogo. Amém. O Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos como em línguas de fogo. Podemos confirmar isso no livro de Atos. Aleluia. Então, aquele fogo do Espírito Santo simbolizava a presença do Senhor Jesus Cristo no meio dos seus discípulos. Jesus enviou o Paracletos. O Paracletos, que é o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo manifestou-se em forma de fogo no meio dos discípulos. Amém. E a Bíblia diz ainda que o trono de Deus é fogo. O trono de Deus é fogo. E eu encontro ainda no livro de Zacarias, a Bíblia diz que nós somos rodeados pelo muro de fogo. Aleluia! A presença do Senhor. E Jeremias confirma isso. Ele diz que a palavra de Deus é fogo. Está no livro de Jeremias. Aleluia! E João Batista vai ainda mais além, dizendo: eu vos batizo com água, mas aquele que vem, que é superior a mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O fogo é a presença do Senhor nas nossas vidas. Assim sendo, amados, o fogo contínuo sobre o altar do tabernáculo representa a presença contínua de Deus no meio do seu povo. Eu vou repetir. O fogo contínuo sobre o altar representa a presença do próprio Deus continuamente no meio do seu povo. Isso quer dizer que o fogo que ardia continuamente sobre o altar representava a presença permanente do Senhor no meio do seu povo. E Deus quer permanecer permanentemente no meio do seu povo. Esta é a vontade de Deus. Amém? Então, para que o fogo mantivesse aceso, era a responsabilidade do sacerdote. O sacerdote tinha a responsabilidade. O sacerdote tinha o dever. O sacerdote tinha o trabalho de manter o fogo aceso todos os dias. Não era brincadeira. Amém? Era uma responsabilidade tremenda. Era um dever tremendo. Era um trabalho árduo. Imagina o sacerdote todos os dias. Ele tem que manter o fogo aceso. Aleluia. E aqui no verso, onde nós lemos, no verso 10, voltamos agora no nosso texto, onde nós lemos no verso 10, a Bíblia diz que o sacerdote, neste caso, Arão, o sacerdote Arão e os seus filhos, Abiú e Nadab, eles é que tinham a responsabilidade de manter o fogo aceso. E a Bíblia diz que depois, no verso 10, o sacerdote vestirá a sua veste de linho, amém? E vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Isso fala da santidade. O sacerdote tinha que se apresentar santo e ele levantará a cinza. E quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá sobre junto ao altar. Quer dizer que o sacerdote fazia o seguinte: quando o fogo queimava sobre o holocausto, ele no dia seguinte, de manhã, o sacerdote se aproximava do altar, ele pegava a cinza que estava lá, tirava a cinza, amém? Porque a cinza não facilita a combustão. Você sabe, isso nós aprendemos na física. A cinza apaga o fogo. Amém? As mamães que fazem churrascos no carvão, eles sabem isso. O que eu estou a falar? Para alimentar o fogo, tem que sacudir, não é? Tem que sacudir, como é que chama? Candeeiro, como é que chama? Tem que sacudir fogareiro. Depois de sacudir fogareiro, toda a cinza cai. Amém? E se o fogo estiver apagado, vai fazer o quê? Vai pegar a nova lenha ou o novo carvão, coloca. Depois de colocar, começa a abanar. E o fogo que estava apagado
se intensifica. É assim, biblicamente. Então, o sacerdote tinha esta responsabilidade, tinha este dever, tinha este trabalho de todos os dias alimentar o fogo sobre o altar. Ele pegava o holocausto, porque no altar deveria ter o animal, porque não há altar sem sacrifício. Estão a entender? Então ele pegava o animal que já era consumido, trocava, pegava outro animal, metia. Isso fala da renovação. Ele também se renovava, vestia outras vestes. Aleluia! Depois pegava outras lenhas, tirava aquele que já estava consumido, tirava a cinza, pegava uma lenha nova, colocava. E assim o fogo mantinha sempre aceso. Mas era um trabalho diário. Era todos os dias, todas as manhãs. E o sacerdote tinha que vigiar para que o fogo não se apagasse. Se o fogo se apagasse, seria culpa do sacerdote. Aleluia! Amém. Então isso nos fala do compromisso diário. Todas as manhãs ele tinha que alimentar o fogo sobre o altar. Aleluia! Amém. Devemos entender que Deus é quem acendeu o fogo. Deus acendeu o fogo e ele diz: cuida para que não se apague. Amém. Aleluia! Eu acendi o fogo, mas vocês, sacerdotes, devem cuidar para que o fogo não se apague. Amados, voltando hoje, no nosso tempo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se limita apenas no Antigo Testamento, não se limita apenas aos sacerdotes do Antigo Testamento, também aplica-se a nós hoje. Aplica-se, este mesmo texto, aplica-se à igreja atualmente. Este texto aplica-se na tua vida como cristão. Aleluia. Segundo Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 6. O João está dizendo: Jesus morreu por nós. Jesus pagou os nossos pecados. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Então Jesus nos torna sacerdotes. Por isso, hoje, na nova aliança, eu quando falo da nova aliança, não falo da igreja da nova aliança, mas estou a falar do novo concerto com Deus, que Deus fez com o seu povo através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus. Isso chama-se a nova aliança. Então, na nova aliança, o sacerdote não é só pastor Marcos. Na nova aliança, sacerdote não é só evangelista Guerreiro. Na nova aliança, sacerdote não são só os ministros. Na nova aliança, Jesus nos fez reis e sacerdotes. Todos nós nos tornamos sacerdotes. Todos nós temos a liberdade, o acesso da presença de Jesus. Porque naquele tempo, o acesso à presença de Deus se limitava apenas ao sacerdote. Mas, pela morte de Jesus, o véu se quebrou, o véu se rasgou. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos nós temos acesso à presença de Deus. Por isso, para você entrar na presença de Deus, não é através do pastor. Você mesmo pode se ajoelhar, você mesmo pode jejuar, você mesmo pode buscar, você estará na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Então, amado, sendo nós sacerdotes, você é sacerdote, eu sou sacerdote, todos somos sacerdotes, embora que nós tenhamos uma responsabilidade maior da parte do Senhor, mas todos nós somos sacerdotes. Amém. Amém. Então, sendo nós sacerdotes, amados, significa que nós temos a responsabilidade, o dever e o trabalho de alimentar o fogo continuamente sobre o altar. Temos essa responsabilidade de manter o fogo aceso. Aleluia. Temos a responsabilidade, como o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Nós temos essa responsabilidade. Amém? Temos essa responsabilidade.
nós temos a responsabilidade de manter o fogo aceso. Hoje já não temos o altar do tabernáculo. Hoje já não podemos dizer que vamos acender aqui uma fogueira. Não, na nova aliança já é diferente. Mas temos essa responsabilidade. Você tem a responsabilidade. Nós não devemos deixar apagar o fogo de Deus. A responsabilidade do fogo na igreja não cabe só aos pastores. Não se resume só aos diaconistas, aos servos. Todos nós devemos fazer com que o fogo arde continuamente sobre o altar. Aleluia. E isso vai exigir de nós um compromisso sério. E o apóstolo Paulo reforça ainda mais essa ideia de o fogo não se apagar. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, para que não extingais o Espírito. Amém? Ele escreveu para os Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Quer dizer que ele estava a comparar, não estava a comparar. Quer dizer que o Espírito Santo é fogo. Nós já falamos que o Espírito Santo é fogo. Amém? Então, sendo o Espírito Santo como fogo, também pode se apagar. Por isso é que a mesma recomendação que Moisés deu a Arão e aos seus filhos é a mesma recomendação que o apóstolo Paulo dá à igreja hoje. Amém? Não extingais o Espírito. Em outras palavras, não apagueis o fogo do Espírito. É porque o fogo do Espírito pode se apagar. Então, amado, sendo nós sacerdotes, temos nós, eu e você, temos a responsabilidade de manter aceso o fogo. Aleluia. Amém. E isso vai requerer de nós um compromisso sério com os sacerdotes, diariamente, um compromisso diário. Isso vai requerer de nós entrega. Amém? Então, para que a chama do Espírito não se apague, o cristão deve buscar continuamente a Deus e ter um relacionamento fervoroso com Deus. Amém? Todos os dias, todas as manhãs, ou todas as tardes, você tem que estar perante o altar. Estão entendendo? É aqui onde começa. Não é a dificuldade, né? É aqui onde começa. Também não digo a dureza, né? É aqui onde começa a força do cristianismo. Estar perante o altar todos os dias. Aleluia. Todos os dias, todas as manhãs, devemos alimentar o altar para que o fogo não se apague. Amém. Amém. Eu gosto de Davi. Por isso é que Davi era homem segundo o coração de Deus. E ele, em Salmos, vê o que ele diz. Porque Davi também alimentava o seu altar. Olha o que ele diz em Salmos 55, verso 17. Salmo 55, verso 17. O que Davi está falando aqui? Ele diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia. O compromisso contínuo. Davi diz assim: de manhã, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. O homem que tinha compromisso com a oração, o homem que tinha compromisso com o altar, ele orava de tarde, ele orava de manhã, ele orava ao meio-dia, ele orava continuamente. E o fogo sobre o seu altar também acendia continuamente. Esta atitude que nós devemos ter. Amém? O mesmo Jesus também alimentava o seu altar. Em Marcos capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz que Jesus acordava
saía de manhã muito cedo e estava na presença do Pai a alimentar o altar. E ele fazia isso continuamente todos os dias. Amém. Nós temos a responsabilidade, amado, de alimentar o fogo nesta igreja. Se o fogo se apagar, a culpa não é só do pastor, a culpa também é tua. Aleluia. Por isso na igreja não devemos ser espectadores, não devemos ficar de fora. Amém. Quando a glória descer, vai beneficiar a todos nós. O fogo no altar beneficia a todos nós. O fogo se alastra. Quando o fogo se alastra, todo mundo pega o fogo. Então temos que ser responsáveis para alimentar o fogo. Isso vai requerer de nós compromisso nas orações. Amém. Isso vai requerer de nós uma vida de oração forte. Aleluia. Vai requerer de nós todos os dias um trabalho árduo, uma responsabilidade tremenda. Todos os dias você tem que alimentar o teu altar, que é o teu coração. Você tem que alimentar a tua vida espiritual. Porque hoje, em muitas vidas, o fogo já se apagou. Porque não alimenta o altar. Em muitas igrejas, o fogo já se apagou. Amém? Porque não se alimenta o altar. Amados, se nós não alimentarmos o altar, se nós não fizermos o que o sacerdote fazia, de manhã, chega no altar, tira a cinza. A cinza simboliza o pecado. Aleluia. Remove a cinza. Porque onde há cinza, onde há o pecado, a tendência do fogo é se extinguir. A tendência do fogo é se apagar. Por isso é que o sacerdote tinha que tirar a cinza. Primeiro tens que tirar a cinza, que é o pecado. Porque o pecado atrapalha a intensidade do fogo. Aleluia. Depois tens que pegar o holocausto. E ele renovava o holocausto a cada manhã. A cada manhã, amado, temos que renovar o nosso sacrifício com Deus. O sacrifício que você fez hoje não vale para o próximo ano. O sacrifício que você fez hoje não vale para amanhã. Amanhã você tem que fazer outro sacrifício. Amanhã você tem que ter outra entrega. Na segunda-feira você tem que ter outra entrega. Na quinta-feira tens que ter outra entrega. No sábado você tem que ter outra entrega. O teu sacrifício deve se renovar sempre em função daquilo que o fogo alimenta. Aleluia. Depois vais pegar, colocar a lenha nova, ou o novo carvão. O novo carvão, ou o carvão significa orações. As nossas orações alimentam o fogo, intensificam o fogo. Aleluia. Então você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, amado, o fogo já se apagou na tua vida. O fogo de Deus já se apagou na tua vida. Nós entendemos aqui que o fogo de Deus é o Espírito Santo. Todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Todo mundo que crê em Jesus como Senhor e Salvador foi batizado no Espírito Santo. Mas uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo e outra coisa é ter fervor do Espírito Santo. Nós só temos fervor do Espírito Santo. Nós só temos fome do Espírito Santo quando nós alimentarmos o altar do Senhor com as nossas orações. As orações nos tornam homens, jovens e mulheres de fogo. As orações tornam uma igreja de fogo. Aleluia. Então eu quero falar sobre três verdades sobre o fogo do Espírito. Sempre que eu vou pregar, vamos falar sobre verdades. Aleluia. Três verdades sobre o fogo do Espírito. Primeiro, o fogo de Deus não pode ser fabricado. Entendeu? O fogo de Deus não pode ser fabricado, nem produzido humanamente, nem produzido artificialmente, porque o fogo de Deus é produzido pelo próprio Deus. Amém.
O fogo de Deus é enviado pelo próprio Deus. Amém? Elias não produziu fogo. Diante dos profetas de Baal, Elias fez o que lhe compete, ou o que lhe competia. E Deus fez o que lhe competia. Enviar o fogo. Elias fez o que lhe competia. Reparar o altar. Restaurar o altar. Pôr em ordem o altar. Aleluia. E o fogo de Deus desceu. Não foi Elias quem produziu o fogo, mas Elias clamou e o fogo de Deus foi enviado. O fogo de Deus já está enviado. O Espírito Santo já está enviado. Nós não temos necessidade de fabricar o fogo de Deus. Aleluia. Salomão não produziu fogo. Na consagração do templo, Salomão só orou e o fogo de Deus desceu. O fogo vem de Deus. O fogo vem dos céus. Aleluia. Então o Espírito Santo é o fogo de Deus. Amado, o Espírito Santo já está no nosso meio. Não devemos inventar nada. Não devemos inventar outros fogos. Não devemos trazer outro fogo. Aleluia. Mas o que acontece, amado, é que nós, nas igrejas, já estamos a trazer um fogo, outro fogo. E outro fogo que não seja o fogo de Deus, a Bíblia lhe chama de fogo estranho. Entenderam? O outro fogo que não seja o fogo de Deus, a Bíblia lhe chama de fogo estranho. E ninguém pode oferecer um fogo estranho perante o Senhor. Vai morrer. Amém. Amado, o fogo de Deus é o resultado de uma vida no altar. Amém? O fogo de Deus não é nós é que vamos produzir. Porque não, hoje mesmo criamos fogo na igreja. Hoje oramos, hoje cantamos, o fogo não. Amado, não confunde a emoção com o fogo de Deus. Não confunde holofotes com a vida do altar. Deus derrama o seu fogo sobre vidas que estão no altar. Se vidas não estiverem no altar, não será fogo de Deus, será fogo estranho. Aleluia. Por isso temos que ter cuidado. Qual é o fogo que está na igreja? Será que é o fogo produzido por homens? Ou será que é o fogo vinda do céu? Porque na igreja tem também fogos dos homens. Em muitas igrejas tem fogo dos homens. E as pessoas se envaidecem, dizendo: hoje houve fogo, hoje houve fogo. Será que é o fogo de Deus? Será que é o fogo do Espírito Santo? O fogo de Deus é o resultado de uma busca constante e sincera. Estão entendendo? Fora disso é fogo estranho. O fogo de Deus é o resultado de uma verdadeira consagração. Consagração. Para que possamos ter o fogo de Deus, temos que nos consagrar verdadeiramente. Temos que nos consagrar. Aleluia. Amém. Para que o fogo de Deus desça sobre nós. Amado, nós temos que ser sacrifício no altar. Porque não há altar sem sacrifício. E o fogo desce sobre o sacrifício e consome o sacrifício. Então, se não houver sacrifício, não houver entrega, não houver o preço, amado, o fogo não vai descer. Aleluia. Os sacerdotes cometeram um erro. Eles receberam a ordem de Deus através de Moisés, que eles deveriam simplesmente manter o fogo aceso. Porque quem acendeu o fogo é Deus. Mas os filhos de sacerdote Arão, Nadab e Abiú, eles conheciam essa lei. Amém? Porque era uma lei desde o tempo de Moisés que não poderia se oferecer outro fogo sobre o altar. O que eles deviam fazer somente alimentar e cuidar do fogo. Imagina, sacerdotes
Eles vieram com seus incensários e vieram oferecer outro fogo que não era o fogo do Senhor no altar. Oh, amado, quando eles chegaram com seus incensários no altar, a Bíblia diz que saiu o fogo de Deus, os consumiu e morreram ali. Morreram no altar, no tabernáculo. Entenderam? Morreram no altar, no tabernáculo. Por isso, amado, a obra de Deus não é para brincar. Nós, no domingo passado, falamos de Uza, que segurou na árvore e Deus lhe matou. Então, amado, devemos ter reverência e responsabilidade. Vida com Deus não é para brincar. Muitos já estão mortos, já ofereceram fogo estranho. Muitos pregadores já ofereceram fogos estranhos. Muitos cantores já ofereceram fogos estranhos. Muitos ministros já ministraram sobre fogo estranho. Muitos professores já ministraram sobre fogo estranho. Estão a trazer aquilo que não é de Deus, estão a infiltrar na igreja. Estão a produzir o fogo artificialmente. O fogo tem que vir de Deus. Amém. E esses dois homens, dois sacerdotes, morreram na presença do Senhor. Temos que ter cuidado. Temos que ter vida com Deus. Aleluia. Esta obra requer vida com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda verdade sobre o fogo. Segunda verdade sobre o fogo. O fogo de Deus desce sobre algo que está preparado e sobre algo que está em ordem. O fogo de Deus desce sobre algo que está preparado ou algo que está em ordem. Nós vimos isso na vida de Elias. Elias, quando foi para clamar a Deus, naquele desafio com os profetas de Baal, deveria se provar que Deus que poderia responder com fogo, este seria o verdadeiro Deus. Amém? E Elias sabia que Deus queria responder com fogo. Mas Elias fez uma coisa que você hoje precisa fazer. Elias fez algo que você precisa fazer todos os dias na tua vida. Antes de clamar no fogo, Elias entendeu que sem fazer isso, Deus não responderia com fogo. A Bíblia diz que Elias, vocês conhecem, Elias reparou o altar. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia. Ele fez exatamente o que foi orientado pelo sacerdote através de Moisés. Vai pegar o holocausto, vai pôr em ordem. E o Elias sabia esta lei. Pegou no holocausto, cortou muito bem, colocou em ordem. Pegou as 12 pedras que representavam tribos de Judá, juntou muito bem, edificou o altar, pegou água, colocou água, fez sacrifício. Olha, não foi preciso muito clamor. Só foi um toque, clamou a Deus. Apenas que o fogo de Deus caiu. O fogo caiu sobre algo preparado. Amém. O fogo de Deus cai sobre um coração preparado. Se o teu coração não estiver preparado, Deus não vai descer. O fogo de Deus não vai descer. Amém. Eu disse que mesmo com o avivamento, o Espírito Santo precisa de um povo preparado, de uma igreja preparada. O Espírito Santo também nos busca. Não é só nós que buscamos a Deus. O Espírito Santo vai buscar corações preparados. Um povo preparado. Se um povo estiver preparado para estar com Ele, Ele vem e faz a sua obra. Amém. Se um povo não estiver preparado, estiver endurecido, estiver incrédulo, com corações fechados, Ele não vai operar. Aleluia. Sobre algo preparado. Amado, o teu coração é o teu altar. Como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida? Elias pôs em ordem o altar. Põe em ordem a tua vida. Talvez você não sente a presença de Deus. Por mais que você ora, por mais que você jejua, você não sente a presença de Deus. Amado, a única coisa que você precisa fazer é pôr a tua vida em ordem.
Bota ordem na tua vida. Aleluia. Saia desta vida mundana, desta vida carnal. Como é que o Espírito Santo vai descer sobre uma vida que está em teus olhos? Uma vida carnal. Carnal. Toda a vida, toda hora, todos os anos. Carnal, cristão carnal. Aleluia. Eu já disse que nunca mais vou no casamento dos cristãos. Vou abençoar. Se eu tiver convite, fique em casa. Porque começa no espírito e termina na carne. Ali esquecem que são cristãos. Também está dando uma zombada aí. Mas é cristão. Você olha, mas esse é cooperador, é cooperador. Esse é. Pastor, que prova, que prova. Onde é que está escrito que não podemos dançar música do mundo? Como é que é possível? Começamos no espírito, terminamos na carne. Como é que o Espírito Santo vai descer, amado? Aqui na igreja somos cristãos. Somos espirituais. Levantamos as mãos santas. Mas lá fora, amado, somos autênticos mundanos. Piores. Piores. Como é que o Espírito Santo vai descer? Corações cheios de inimizades. Corações cheios de ódios. Não queremos perdoar. Não queremos abrir corações para os outros. Estamos a frequentar a mesma igreja, mas temos ódio, temos reservas, rancores. Como é que o Espírito Santo vai descer? Somos hipócritas. Falamos mal dos pastores, falamos mal dos servos, falamos mal dos irmãos, à vontade. A glória não vai descer. Primeiro precisamos tratar com o nosso coração. Tirar o pecado, tirar as cinzas, tirar o ódio, tirar tudo de mal. Tudo de mal. Deus não se manifesta onde há divisão. Deus não se manifesta onde há ódio. Deus não se manifesta onde há maus corações, onde há fofoqueiros, hipócritas, raças de víboras. Aqui no púlpito é servo, prega bem, mas lá fora, hipócrita. Prepara o seu coração. Restaura o teu coração. Coloca em ordem a tua vida. Não é o pastor, é bíblico. Aleluia. Amém. Ah, glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quando as nossas vidas estiverem preparadas, amados, Deus descerá sobre nós. Deus descerá sobre a igreja. Aleluia. Amém. O fogo de Deus não desce sobre talentos. O fogo de Deus desce sobre sacrifício. Não sei se vocês vão entender. Por mais talento que você tenha, por mais boa voz que você tenha, por mais pregar que você saiba pregar, o fogo de Deus não desce sobre o talento, sobre as tuas habilidades, sobre o teu performance. O fogo de Deus desce sobre uma vida no altar. Amém. Temos que ter a vida no altar. Quando tivermos a vida no altar, amado, o nosso performance vai ficar para trás. Não vamos precisar dos holofotes, não vamos precisar dos aplausos dos homens, porque a glória de Deus estará nos enchendo. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor está a procurar altares e não barcos. Está entendendo? Não, porque o fogo de Deus não desce sobre os barcos. O fogo de Deus só desce sobre o altar. Amém. Não é para dar show, não. É para nos humilhar. Deus me ajude. Deus, eis-me aqui na tua presença. Paga preço, sacrifício. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amado, Deus quer sacrifício. Deus quer entrega. Deus quer nossos corações. Corações bons, corações limpos. Por isso ele diz: filho meu, dê-me o teu coração. Amém. Amém. Deus não quer uma geração que busca aplausos. Deus quer uma geração que busca a sua paz. Amém. Hoje nós queremos aplausos. Você vai ver um ministro, orou para uma pessoa, Deus operou, se posta já. A glória para ele. Você acha que esses que estão a se postar ali é para ele? Muitos se fingem dizer que não, é glória a Deus, não, a glória é para eles. Se Deus operou em você em segredo, amado, fica em segredo, não precisa se mostrar.
vejo nada, só a fotografia dele está assim. Pô, mas o que aconteceu? Não, só tem que botar uma assim. E as pessoas também, grande servo de Deus, grande profeta, grande papá. Deus não precisa disso. Aleluia. Amém. Deus quer vidas no altar. Amém. Em segredo. Aleluia. Amém. Terceira verdade sobre, vou já terminar aqui. Terceira verdade sobre o altar, sobre o fogo de Deus. A igreja não pode perder o fogo do Espírito. Essa é a terceira verdade. A igreja não pode perder o fogo do Espírito. Amado, como sabemos que a tendência do fogo é apagar-se. E quando o fogo se apaga, amado, a igreja entra em dificuldade. Estão entendendo? O fogo só se apaga quando não há orações. O fogo só se apaga quando não há lenhas. O fogo só se apaga quando o altar não é alimentado. E ali o fogo apaga-se. Mas temos que cuidar. Temos que intensificar as nossas orações para que o fogo também se intensifique. Aleluia. Hoje a mensagem é para nós, para o povo da nova aliança. O Senhor está me dizendo, nós somos sacerdotes, não apagueis o fogo do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo pode apagar-se. Quando o Espírito Santo vai, já não há glória. Quando o Espírito Santo vai, já não há poder. Quando o Espírito Santo vai, já não há fervor. Aleluia. Amém. Onde não há fogo do Espírito Santo, haverá frieza. Frieza espiritual. Onde não há o fogo do Espírito Santo, haverá mornidão espiritual. Onde não há o fogo do Espírito Santo, haverá preguiça espiritual. O fogo do Espírito Santo nos aquece. Está entendendo? O fogo não se alastra. O fogo aquece, né? O fogo quando alastra. Mesmo eu, quando estou quente, posso transmitir a temperatura no GFD. Aleluia. Isso é que eu me preocupo. A igreja pode estar fria, mas se eu estou com fogo, vou transmitir o fogo. Amém. Aleluia. Amém. É porque o fogo se alastra. Aleluia. Amém. Mas onde não há fogo do Espírito, há frieza espiritual. Mas onde há fogo do Espírito, amado, existe aquela quentura espiritual, aquele calor espiritual. Por isso é que um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão fervoroso. A palavra fervoroso, as suas orações serão fervorosas. Ele está orando, você está sentindo, há um fervor. Você não costuma ver quando quem vai chegar está orando? Aquele fervor, não, eu não estou a falar isso. Nota-se. Não estou a ver quando a mamãe chega está a orar, quando o pastor para está a orar, quando você está a orar. Há um fervor, tem que haver fervor. Amém. Aleluia. Amém. Tem que haver quentura, amado. Amém. Amém. Onde não há fogo, amado, serpentes não vão fugir. Não há fogo. Serpentes vão ficar acomodados. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Né? Quando o barco naufragou, fazia-se muito frio, então saíram, estavam a se aquecer. E havia lá uma fornalha. Naquela fornalha o apóstolo Paulo estava a se aquecer, mas ele viu que o frio era demais. Ele achou por bem aumentar mais lenhas. Quando ele aumenta a lenha, aumenta também a intensidade do fogo. E quando a intensidade do fogo aumenta, a serpente que estava lá saiu e foge. Mordem o apóstolo Paulo no braço. Estão a entender? Amém. Agora a minha pergunta é: mas havia lá fogo? Mas como é que a serpente estava lá no fogo? Que tipo de fogo é esse? Que serpente está lá dormindo à vontade? Precisamos aumentar a intensidade do fogo. Amém. O fogo que nós temos aqui ainda não é capaz de afugentar os serpentes. Amém. Amém.
forças malignas que combatem contra a igreja. É preciso que a igreja faça face. Mas para que isso aconteça, amado, temos que aumentar a lenha. A Bíblia diz que serpente sai com aquela raiva, pega no braço do apóstolo Paulo. Mas o que me agrada, o que me alegra é que o veneno do serpente não causou dano algum ao vento. Aleluia! Quando você tem fogo do Espírito, venenos não te faz mal. Veneno dos serpentes, dos feiticeiros, não te causa dano. Aleluia! Precisamos aumentar a intensidade do fogo. Aqui tem feiticeiros que estão à vontade. Em todas as igrejas há bruxos. Vamos falar isso. Aqui tem bruxos que estão à vontade. Ele entra, sai, vai à vontade. Mas vamos só acrescentar o fogo. E você vê que a pessoa está fugindo. Não está fugindo porque está cansado, está fugindo do fogo. Aleluia! Então o fogo não se pode apagar. Glória a Deus. Aleluia. Onde não há fogo do Espírito, não haverá vida. Está entendendo? Meninos mortos não vão ressuscitar. É preciso que nós tenhamos fogo. É preciso que nós transmitimos fogo. O fogo transmite-se. Eu gosto muito dessa história. Gosto. É uma das minhas histórias preferidas. Eliseu ora em favor de uma tsunamita, né? Deus faz milagre. Aleluia. E o rapaz nasce. Só que acontece que depois o rapaz morre. Amém? E aquela senhora pega no menino morto, leva na cama do profeta. Aleluia. Porque ele sabia que é profeta. Agora imagina um profeta sem fogo. Amado, não há milagres porque não há fogo. E nós estamos a nos contentar assim. Primeiro o Eliseu manda Geazi. Geazi vai lá com o bordão, coloca na cara, no rosto do menino. O menino não está acordado. Amado, não podemos usar só bordão. Bordão é algo sem poder. É algo superficial. Depois Eliseu foi lá. Chegou e encontrou o menino na cama do profeta. Aleluia. Amém. Ele fez uma coisa, transferência do fogo. Amém. Aleluia. O milagre que o Eliseu fez foi transferência do fogo. A primeira coisa que ele fez, sobe sobre o menino. Subiu sobre o menino. A Bíblia diz que colocou as suas mãos sobre as mãos do menino. O seu corpo sobre o corpo do menino. Os seus olhos sobre os olhos do menino. A sua boca sobre as bocas do menino. Subiu em cima dele. Ficou lá para transmitir o fogo. Aleluia. A Bíblia diz que não houve nada. Eliseu levantou-se. Rodeou. Segunda vez. Fez o mesmo processo. Nada. Não é porque nada. O fogo já estava lá. Aí a Bíblia falou uma coisa. Parece que as nossas orações parecem que não estão surtindo efeito. Mas Deus já está operando. Amém. Vamos continuar, vamos prevalecer. Amém. Vamos continuar a orar. Essas orações que estamos a fazer, Deus já está operando. Amém. Segunda vez, terceira vez. Não é porque não estava a ver nada. Estava a ver um processo no corpo daquele menino. E o Eliseu sabia isso. Disse, não vou parar. Tem que chegar no ponto. Amém. Aleluia. Amém. Terceira vez. Quarta vez, quinta vez. Na sexta vez, a Bíblia diz que o corpo frio do menino morto começou a aquecer. Aleluia. Vocês sabem que quando uma pessoa está morto, a temperatura dele é frieza. Por isso é que a Bíblia compara os frios com mortos espirituais. Amém. E aquela temperatura do Eliseu foi transmitida no corpo do menino morto. A Bíblia diz que começou a aquecer.
o menino ficou quente. E o Eliseu não se contentou apenas com sinais de vida, ele quis vida. Aleluia! Na sétima vez, ele subiu novamente. Aleluia! A Bíblia diz que o menino morto acordou. Porque havia calor no Eliseu.